Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Estou aqui hoje com o João Carlos Lima Neto, o João Lima, que é o sócio fundador da JM Lima, uma das casas aí de reestruturação de empresas mais tradicionais do Brasil, tem mais de 20 anos de atuação no setor, reestruturou mais de 130, fez mais de 130 processos de recuperação judicial, 90 processos de RJ, tem mais de 30 anos de experiência no setor de reestruturação. João, muito obrigado pela sua presença aqui, muito obrigado por ter aceito esse convite, queria conversar um pouco com você sobre tua trajetória, né? Lembrando o pessoal aqui, nossa ideia é falar sobre soft skills, para falar sobre liderança, falar sobre as pessoas que estão por trás dos maiores turnarounds do Brasil, você com certeza é uma delas. Então, primeiramente muito obrigado pela sua presença. Bom, cara, fala um pouco de você aí, conta um pouco da sua história para a gente, de onde você veio, o que você já fez, né, nesses anos aí como reestruturador, como é que você começou fazendo isso, enfim, conta um pouco para a gente de você, por favor. Tá bom. Olá, Estevam, boa noite. Nós que agradecemos a oportunidade aí de mais uma vez estar, de alguma forma, mostrando o que fizemos, como fizemos, né, e tentando fazer com que isso seja para alguém um espelho ou um caminho, ou minimamente uma rota a ser comparada, né, com as coisas como estão acontecendo hoje. Então, falar da gente não é muito difícil, não, porque nossa trajetória é uma trajetória de muito trabalho, né? Eu comecei muito cedo, comecei a trabalhar com 12 anos de idade, né? Meu primeiro emprego foi bolsista da Caixa Econômica Federal. Olha À só. época, a Caixa dava aí algumas oportunidades, né, para as pessoas que já precisavam, de alguma forma, buscar algum ganho para sustentar estudos e tudo mais. Eu venho de uma família bastante humilde, né? Meu pai foi bancário a vida toda, minha mãe foi uma mulher do lar, uma mulher que sempre tratou dos filhos, né? Então, isso já me colocou meio que numa linha que eu não imaginava, era já a linha mestra de toda a minha vida, né? O mercado financeiro, os números, enfim, tudo começou na Caixa Econômica. Com 14 anos de idade, eu, como todo jovem de família humilde, imaginava que um dia podia ser um jogador de futebol, né? Isso fez parte da minha vida, tive até uma pequena trajetória aí por grandes times, tal, mas, Olha enfim, só. aí a situação nos fez olhar para a realidade. Eu fiz colegial técnico, à época que a prefeitura ela disponibilizava uma única escola em São Paulo para colegial técnico, e nós fizemos lá técnico em contabilidade, o que, para a época, era uma grande graduação, né? Haja visto que, naquela ocasião, o técnico em contabilidade ainda tinha habilitação para assinatura de balanço, etc., etc. O que depois mudou, e só bacharel hoje é possível que faça isso, né? Logo em seguida, comecei a trabalhar em escritório de contabilidade, né, fazendo escrituração fiscal, enfim, sempre muito próximo de contabilidade, sempre muito próximo de área financeira, né? E aí começaram a aparecer as oportunidades, né? Eu, com 18 anos de idade, no dia do meu aniversário, isso é emblemático para mim, eu conto isso com muito orgulho. No dia do meu aniversário, eu fui convidado e eu recebi a visita do dono da empresa que eu trabalhava, então, que era o Hilton Hotel. Os mais antigos vão lembrar, o Hilton Hotel da Avenida Ipiranga. E o presente que eu ganhei de aniversário foi a minha emancipação. Meu pai me emancipou e eu fui promovido a tesoureiro do Hilton Hotel com 18 anos de idade. Caramba. Isso foi muito bacana, isso me deu me trouxe a responsabilidade muito cedo, me fez tratar com muita responsabilidade muito cedo, o que eu sempre aprendi na minha casa, né? Tratar bem do que é dos outros, do dinheiro dos outros, do patrimônio dos outros, né? Fiquei na área de hotelaria por 3 anos. Quando inaugurou o Hotel Transamérica em São Paulo, eu fui convidado e aí saí do Hilton para ser já um gerente financeiro do Hotel Transamérica. E lá teve também um paradigma a ser criado, né? Era um hotel que só tinha bancário, né? O Hotel Transamérica era do Banco Real, né? E a ocasião todo mundo era bancário. Dentro da estrutura administrativa financeira do hotel tinham 2 hoteleiros só, eu
e um gerente de custos, ou seja, não foi uma tarefa muito simples. Mais uma vez, nós fomos colocados a enfrentar muita dificuldade para reverter posições, para quebrar paradigmas. Então, isso começou a construir, na minha trajetória profissional, uma figura de nunca estar confortável, né? Uhum. Eu costumo dizer que eu nunca fui chamado para inauguração, para casamento de filha, para para festa de distribuição de bônus, né? A gente só é chamado para situação de guerra mesmo, para situação Exato. de enfrentamento, né? O que para mim é muito bom, viu? Eu me sinto bem, me sinto confortável nesse ambiente, sabe? O ambiente, a zona de conforto nunca foi meu lugar, né? Nunca, eu não entendo que você consiga crescer na zona de conforto. A zona de conforto não combina com crescimento, não combina com sucesso, né? Casei muito cedo, constituí família muito cedo, né? Com 22 anos de idade eu me casei. Uma semana depois eu havia me formado em economia. Me formei em economia um mês após o meu casamento, né? E à época eu era contador de uma multinacional. Os mais antigos aí vão lembrar da Moore Formulários, né? Antigamente isso era um produto que ninguém imaginava que um dia ia acabar, né? Hoje ninguém compra formulário contínuo, né? É. Isso é uma empresa canadense e eu era contador dessa empresa com 22 anos. Quando um belo dia eu achei que já estava chato ser contador e fui ser auditor júnior na Perdigão. Comecei Uhum. tudo de novo após casado, né? E aí realmente me apaixonei pela área da auditoria. Tive muita felicidade com as pessoas que me comandaram, sempre, sempre. Eu aprendi muito ao longo da minha carreira com quem me comandou, né? A Perdigão, à época, estamos falando aí de 86, 87, ela era reconhecida como a melhor auditoria interna do Brasil, né? E nós participamos daquele time. Participamos e, à época, toda a equipe da Perdigão era uma equipe desejada pelo mercado de auditoria, né? Uhum. E eu fazia parte da equipe, por conta disso, aproveitei desse momento também e fui chamado e aceitei o convite, fui trabalhar na CESP, também dentro da auditoria interna, né? Isso consumiu aí 4 a 5 anos do meu tempo envolvido com auditoria interna, onde eu aumentei muito, mas muito, o meu leque de reconhecimento de problemas dentro de uma empresa, né? Dentro de uma auditoria muito bem equipada, muito bem direcionada, enfim, isso me ajudou bastante. Depois da CESP, aí eu fui ser gerente de auditoria no Grupo Gerdau, também com o mesmo propósito, com a mesma busca de implantação de novas regras de auditoria, quebrando paradigmas também. A auditoria ela sempre teve, no Brasil, principalmente no passado, a auditoria interna, mais do que nunca, um caráter muito policialesco, né? E essas empresas, que à época eram empresas de vanguarda no quesito de estabelecer uma auditoria interna, olhavam isso de outra forma. E a estrutura de auditoria participativa, auditoria construtiva, ela nasceu na Perdigão, com 2 papas da auditoria, que agradeço até hoje tê-los conhecido, né? Isso foi passando dentro da auditoria, eu acabei começando a conhecer outros caminhos, outras empresas, e eu me lembro muito bem, final de 91, eu fui convidado para fazer um trabalho de auditoria, um trabalho spot, um trabalho com um único objetivo, de uma empresa que eu havia trabalhado no começo da minha carreira. Só que esse trabalho era em Belém do Pará, né? Eu pedi as férias onde eu trabalhava e fui para lá para fazer um trabalho de auditoria em 91. Em 91, gente, ainda tinha cobra na rua em Belém do Pará, é verdade. Isso não é exagero. Eu fui 30 trabalhar anos, né?
há 30 anos atrás. Eu fui trabalhar dentro do mato, em Belém do Pará, mas dentro do mato, num curtume, morava dentro do curtume, e te diria que esse foi, acho que, um dos maiores desafios da minha vida, não tenho dúvida nenhuma. Com um casamento no início, já com meu filho pequeno, optei em desbravar, ir para Belém para fazer um trabalho de auditoria. Quando voltei desse trabalho e apresentei o resultado, eram 2 empresas, a dona do curtume e uma grande trading que, à época, arrendava o curtume. Quando eu apresentei o trabalho, eles falaram, então, mas qual é a solução que você nos sugere, né? Eu falei, olha, vocês precisam ter um comandante, sem um comandante aquilo não vai funcionar. E aí, à época, eles falaram, ok, então essa é uma oportunidade, você aceitaria esse cargo? Eu falei, aceito agora. Não pensei 2 vezes, não perguntei como, nem por quê, e fui embora. E fui para lá, vinha uma vez por mês para casa, não tinha celular, não tinha nada. Não tinha, né? WhatsApp, né? Nada. Que WhatsApp, sabe? Na minha casa não tinha telefone. Eu, quando queria falar com a minha esposa, com meu filho pequeno, eu precisava ligar na casa da minha mãe, marcar a hora para conversar, etc. E aí eu assumi a condução de uma empresa com 500 funcionários, com 6 meses de folha de pagamento sem fazer, com uma ruína, com gente dependendo de tudo para poder se alimentar, com um sindicato na porta, enfim. Com que idade você tinha? Eu tinha, 24, 20, 25? 28 anos, 29 anos no máximo, 28, para ser mais preciso, 28. E já pegou a pedreira já pela frente. Muito pedreira. Pedreira, muito pedreira, que você não tem noção do que eu estou falando. Considerar ameaça de credor armado na porta, de oficial de justiça, de tudo. Bom, resumindo, de maneira muito rápida, ao final de 3 anos, nós tínhamos feito a maior exportação de couro num único embarque do Brasil para a Colômbia. Esse número até hoje não foi batido. Foi uma exportação de 95 containers de couro wet blue. Até hoje não houve nenhuma exportação de couro do Brasil para o exterior com esse volume. E depois de 3 anos ganhamos o prêmio da empresa que mais cresceu em Belém do Pará. Né? Que pena que não existia recuperação, porque se existisse, nós teríamos feito muito melhor. Teria blindado mais o caixa. Né? Muito mais. E isso me deu muita casca, sabe? Me deu muita musculatura para sempre enfrentar dificuldades, né? É que você, desde novo, você começou com 12 anos, 14 anos, sempre galgando cargos e desafios. Quando você chega numa certa altura que você fala, pô, nada assusta, né? Não tem mais medo de assumir nada, né? Porque já passou por tanta coisa que eu acho que você acaba vendo dos clientes Eu acho que não é não ter medo, é ser prepotente, Estevão, é diferente. É ser arrogante, é achar que você é maior que o problema. A juventude traz isso com a gente, sabe? A juventude te tira daquele círculo de medo e te dá um empoderamento que te faz pensar que é maior que tudo. E não é verdade, a gente sabe que não é, mas de uma forma ou de outra isso funcionou muito bem, né? Uhum. Eu tive, ao longo do tempo, desde muito cedo, eu precisei comandar grandes equipes, precisei comandar grandes times, precisei contemporizar com partes conflitantes, né? Isso eu fui aprendendo desde muito cedo, mas muito cedo mesmo, né? E quando você é mais jovem, geralmente os mais sêniores não respeitam, né? Não é simples. E aí eu comecei a aprender exatamente desse jeito, né? Não é com conflito que se lidera ninguém, né? Você lidera com aproximação, você lidera com cumplicidade, com buscando parceiros para resolver as coisas. E eu sempre tive, acho que até por conta de perceber a trajetória do meu pai e perceber, meu pai morreu muito cedo, morreu com 57 anos, mas até por perceber a trajetória do meu pai, que sempre comandou, eu sempre percebi o seguinte: eu nunca vi ele alterando o tom de voz com ninguém, eu nunca vi ele sendo ditatorial com ninguém. Eu sempre percebi que as coisas que ele conseguia
porque quem fazia gostava de fazer as coisas para ele. Então, eu sempre busquei que as pessoas que trabalhavam comigo, minimamente, né? É óbvio que você não pode ser unanimidade, é óbvio que nunca todo mundo vai gostar de você, mas minimamente que as pessoas te respeitem na posição que você está e te respeitem pela sua condução. É claro que nós estamos falando do mundo ideal. Isso não funciona sempre assim. Às vezes as coisas saem um pouco da sua melhor forma de gestão, mas, como regra, a gente sempre buscou respeitar muito, né? Respeitar muito os menos favorecidos, respeitar muito aquelas pessoas que tiveram uma grande importância e, por conta de condições ou por conta de cenários que vão evoluindo, vão perdendo aquela condição de controle, aquela condição de domínio, mas não tem isso claro. Então, é muito triste, né? Você perceber que alguém que foi, que teve, como a gente fala, a caneta na mão, que dominou, que mandou, está numa situação de subrogado, sabe? Sem condição. Então, eu sempre usei muito a experiência dessas pessoas e sempre trouxe essas pessoas muito para perto para tirar delas o que elas tinham de melhor para me oferecer, né? Eu sempre procurei gerir e administrar pessoas pelo que elas têm de bom para te dar, né? Porque administrar pessoas toda hora evidenciando a fraqueza dela, você nunca vai construir nada, né? Você nunca vai construir ninguém. Eu tenho um amigo, né, que tinha uma tese, tem uma tese de que a motivação pelo medo ela é mais eficiente do que a motivação pela recompensa. Mas eu acho que no longo prazo isso não funciona. Eu acho que nem no curto prazo, eu acho que é um negócio insustentável, né? E também tem estudos, né? A gente até fala no curso da FIA, é, é, que tem estudos que comprovam que quando as pessoas que ficam num ambiente de pressão por muito e muito tempo, por longos períodos de tempo, elas perdem a capacidade cognitiva, elas perdem a capacidade de raciocínio lógico, né? Então, aquela pessoa pode ser brilhante, mas naquele momento ela está, como você mesmo muito bem falou, ela está passando por um momento ruim, né? Então, cabe ao líder, a você ou a quem estiver reestruturando, pegar o que ela tem de melhor, né? E não, né, massacrar o que ela tem de ruim ali para humilhar ou para tentar tirar alguma coisa dessa pessoa, né? Eu sempre pensei nisso, né? A grande ciência de gerir pessoas é, primeiro, entender se a pessoa está no seu melhor, na sua melhor posição, né? E eu sempre faço analogia, porque eu gosto muito de futebol, então eu sempre faço analogia. Não adianta você querer tirar de um goleiro que, num dia de necessidade, ele joga de centroavante. Ele vai jogar de centroavante porque ele respeita a sua hierarquia e vai tentar colaborar. Mas você vai ter dois problemas, né? Ele não vai fazer gol e você, por estar sem goleiro, vai tomar gol toda hora. Então, acho que o maior segredo é entender o que a pessoa tem de bom para te dar e colocar ela na posição que ela consiga desempenhar o que ela tem de melhor. Exato, Na hora que você exatamente. consegue isso como regra de trabalho, seguramente você vai ter bons resultados, né? O erro de quem coloca, na verdade, não é o erro da pessoa, né? Quando a pessoa, claro, ela é preguiçosa, isso, ok, ou antiética, mas se a pessoa não está performando, é o erro do gestor que está colocando a pessoa no lugar errado, não é o erro da pessoa, né? Eu penso isso, porque às vezes o coordenado, o comandado, ele atende a uma orientação, ou atende a uma ordem, não necessariamente porque ele concorda e porque ele quer fazer daquele jeito. Ele atende porque ele é submisso e diz, poxa, ou eu atendo, ou eu não atendo e vou ser E penalizado você por é não demitido, atender. e você é demitido, né? Então, isso dificulta um pouco. Dificulta, não, eu nunca tive esse problema. Eu costumo dizer o seguinte, né? As pessoas têm que trabalhar com você porque, de alguma forma, vê em você alguma referência. Uhum. E essa referência tem que ser positiva. Seja ela técnica, seja ela humana, seja ela de estrutura, seja o que for, mas você precisa ser alguma referência para o seu comandado. Porque senão não há elo de comando. Não existe esse elo de Isso comando. e tem o elo formal, né? Mas esse elo formal, o nome diz, né? O que é formal não é efetivamente funcional, né? Uhum. Você tem comandados, ok,
Mas e daí? Quanto ele está te entregando? Como ele está te entregando? Ao passo que tem muitas pessoas que colaboram com a sua gestão muito mais pela informalidade da hierarquia, que Sim. costuma funcionar, né? Continuando um pouco da minha trajetória, e aí estamos falando um pouco de trajetória e já de jeito Já de estão avançando, já, o agir, que é né? ótimo. Se estiver ruim, você me fala, Tá ótimo. eu vejo aqui. É, eu tive uma passagem, um momento bastante complicado na minha vida, né? No final dos anos de 99, quando eu perdi meu pai, né? Meu pai sempre foi uma referência em todos os aspectos. Referência como pai de família, referência como parceiro do dia a dia, referência como aquela pessoa que você vê todo dia acordar naquele horário, se paramentar para trabalhar, enfim, foi uma referência que todo dia eu lembro de algum ponto e tento, de alguma maneira, trilhar aquela linha, né? E eu perdi meu pai muito cedo, por uma doença aí que foi, infelizmente, muito drástica e nos levou meu pai, né? E à época, ele já aposentado, nós resolvemos que íamos ter um negócio de família, uma coisa informal, que era para ser meio que um passatempo para ele. E como ele nunca fez nada mais ou menos, nunca nada por passatempo, esse negócio, quando de 0 em 6 meses, ele tinha 180 funcionários, né? Nós montamos, à época, né, uma boutique de cuidar de automóveis, né? Nós sempre gostamos muito de carro, etc, etc. Meu pai gostava também, só que isso era para ser uma coisinha. E, de repente, ele estava prestando serviço para algumas concessionárias de carros importados, tal. Estamos falando aí de 98, 99. E isso estava tomando uma proporção inimaginável. E aí foi a primeira vez que ele me decepcionou e fez uma coisa sem combinar comigo, né? Ele foi e morreu, né? Não avisou, Meus não sentimentos. convidou, não me disse que estava previsto isso e foi embora do dia para a noite, né? Isso deu Vocês uma... tocavam juntos o negócio? Não, ele tocava sozinho, eu era diretor de uma multinacional e do dia para a noite eu costumo dizer o seguinte, né? Eu fui dormir de Cherokee 0 km, acordei com um pano para lavar carro no outro dia, porque eu tive que tocar o que estava na mão dele, não dava para ser diferente, né? Você saiu da empresa e foi Eu tocar lá. saí, eu fiquei fora do mercado de trabalho, fora, totalmente fora, de 2000 a 2004, né? Um período mas um período muito difícil, muito difícil, de mudança de patamar social, de mudança de patamar familiar. Tive tudo que poderia. Hoje eu falo que nada deu errado. Tudo aquilo foi alicerce para crescimento, tudo aquilo ajudou na formação do caráter dos meus filhos, tudo aquilo ajudou para que hoje a gente tenha uma estrutura familiar muito concentrada, muito rígida. E Uhum. aí, só que esse negócio de verdade não trazia benefício, não trazia solução, não trazia nada, e um belo dia minha esposa me falou, escuta, que tal a gente voltar a ser normal, né? Receber no dia 5, em vez de pagar no dia 5, né? À época, eu falei, acho que passou da hora mesmo. E eu sempre tive muitos amigos, e um grande amigo, que é um irmão meu, que sempre esteve muito próximo a mim, eu liguei para ele, à época ele era diretor, um gerente do Banco Safra, eu falei, escuta, eu gostaria de voltar para o mercado. Ele falou, não, você fala que vai voltar, a gente arruma as coisas, você não vai. Eu falei, não, agora eu quero voltar. E isso foi em novembro de 2004, não vou esquecer jamais. E aí, fui, sem saber, ali começava a nascer o João Consultor. Sem saber, eu não tinha noção que era isso, mas foi. À época, o Banco Safra teve um problema muito sério com esse cliente e me indicou para o cliente como sendo a forma de resolver aquele problema. E aí, enfim, nós chegamos, eu comecei a trabalhar,
Muito rapidamente a gente reverteu o problema, deu certo, aí apareceu outro, que depois apareceu outro. Quando eu percebi, eu já estava há 2, 3 anos resolvendo problemas pontuais de algumas empresas, né? Uhum. A colocação, à época, para você ser um diretor financeiro, um diretor de controladoria de empresas, ela estava muito concorrida. Foi um momento no mercado, e também os mais sêniores aí vão lembrar, que o mercado achou que toda a solução do mundo estava em pegar um recém-formado da GV. Ele ia entrar e a empresa ia acabar no Os seu... book smarts. Exatamente. Começaram a contratar um monte de moleque com gel no cabelo, Montblanc no bolso e aquele startup, pronto. Esse era o executivo. Depois veio a nova onda, que eram os MBAs, né? Ah, tem que contratar um Exatamente. MBA porque ele vai resolver o problema, meu. Exatamente. Elas se misturaram, elas estavam próximas aí. Então, o executivo da época era gel no cabelo, Montblanc no bolso, startup, pronto. Essa era a solução para toda a empresa. E aí, que eu já tinha à época 35, 38 anos, já não era esse profissional procurado. E aí eu comecei a entender que tinham empresas menores que precisavam de uma gestão, mas não tinham condições de ter um gestor full-time. E aí foi assim que começou. De segunda-feira eu atendia um cliente, de terça o outro, então de segunda era uma rede de lojas de som automotivo, de terça era uma loja de um shopping, enfim, a coisa começou de maneira despretensiosa. Até o momento que, de novo, esse amigo, esse irmão do Banco Safra, e não tem aqui nenhuma predileção, tá? Estou falando do Banco Safra porque era uma referência, me indicou para participar de um processo seletivo em um hospital. Eu fui fazer a entrevista, o dono conversou comigo e falou: poxa, eu adorei você, mas eu acabei de contratei ontem esse profissional. Falei: mas você não toparia um desafio? Eu estou querendo montar uma empresa assim, 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 você não toparia fazer um business plan para mim? Eu falei: ok, topo. Na verdade, eu buscava freelance, então falei: topei, vamos fazer. Montei esse diagnóstico, de novo, né? Indo do lado torto para o resultado certo, né? Montei um diagnóstico e dei a posição para o cara. Falei: olha, você vai me desculpar, essa empresa não para em pé. Em 2 anos ela quebra. Não se preocupa com isso. Tem algumas coisas que eu não pude te falar que fazem parte desse business plan e que esse resultado vai ser muito bom daqui a 2 anos. Você não gostaria de ser o diretor dessa empresa? Falei: gostaria. Eu gostaria de tudo. Para mim, eu queria trabalhar. Enfim, 1 ano e 8 meses, eu conheci a lei de recuperação e conheci a recuperação judicial. A empresa precisou entrar em recuperação judicial. Precisa entrar. Eu O só que ele errei, previu não aconteceu. eu só errei no tempo. Eu falei 2 anos, foi 1 ano e 8 meses. Né? E aí eu participei da minha primeira recuperação judicial, mas como contratante de um escritório de advogados para fazer essa recuperação. Né? Essa recuperação foi uma recuperação muito rápida, muito precisa e tinha um objetivo claro só de encerramento da empresa e tal. Só que eu ajudei a montar o processo, etc, etc. Acabou a recuperação, eu fiquei, de novo, sem continuidade, e aí liguei para o advogado da recuperação e falei: olha, nós fizemos juntos aquele processo, se você tiver algum e precisar, por favor, eu estou à disposição. Né? Eu falei: tá bom, legal. Passou 1 mês, um dia ele me ligou e falou: escuta, tem uma empresa assim, 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 que precisa de alguém fazer um fluxo de caixa. Você pode fazer? Eu falei: me dá o endereço. Aí começamos a trabalhar juntos. Isso foi uma parceria aí que teve 9 anos de duração. Trabalhamos juntos, trabalhamos num formato que, à época, foi um formato inovador. Eu te diria que foi a primeira empresa de consultoria com um sócio advogado. Né? Uhum. Então, nós oferecíamos aos clientes o trabalho do jurídico, o apoio jurídico e o apoio da consultoria, sendo que não havia aí um conflito de egos, né? Advogado e consultor, etc., que nós éramos sócios. Né? Sócio, sim. Isso, à época, foi inovador. Foi inovador e funcionou muito bem.
muito bem mesmo, né? Tivemos grandes projetos ao longo dos 9 anos. O primeiro projeto de grande monta que nós fizemos juntos foi a Suco Jandaia, de Fortaleza, todo mundo conhece, nós ficamos lá 3 anos. Foi um case de sucesso e que me abriu muitas portas para o mercado. Muitas portas, muitas portas. Quando eu fui para a Jandaia, a consultoria era só eu e um consultor que está até hoje comigo, Olha só. que eu conheci naquele projeto, que foi o primeiro projeto quando eu voltei para o mercado. Essa pessoa está comigo até hoje, é um nosso colaborador, é o Eronildo, que está conosco aliás, ele fez 11 anos esses dias atrás aqui, e está conosco desde o primeiro momento, passou aí por bons e maus momentos junto com a gente, aprendendo. Isso foi muito positivo. Nós tivemos grandes projetos de bastante sucesso ao longo de todo esse tempo, só que o mercado se movimentou. Como nós nos movimentamos em 2010 e buscamos esse formato, ao longo do tempo isso deixou de ser tão efetivo e tão positivo. Outros formatos vieram acontecendo, outras maneiras de atendimento vieram acontecendo, e nós entendemos que aquilo que fazia muito sentido no momento, a partir de agora já não estava assim, sendo tão positivo, e aí resolvemos desfazer o que era aquele formato, e esses advogados seguem muito bem, graças a Deus, são muito competentes, e nós voltamos para o meu DNA original, que era uma consultoria de gestão, agora com conhecimento em recuperação, etc. Nós estamos falando de 2019 para cá, né? E de 2019 para cá, eu te diria que tudo mudou, né? Hoje, inclusive, hoje não, ontem, exatamente hoje, fazem 2 anos que nós nos estabelecemos na nossa sede, aqui em Alphaville, onde nós podemos receber nossos clientes, receber nossos parceiros. Hoje nós temos uma segunda sede, que é a nossa área operacional, que tem toda a nossa área de inteligência, né? 3 ou 4 meses depois dessa cisão societária, nós trouxemos para a nossa equipe meu filho, que veio do Itaú, esteve lá no Itaú 12 anos, fez uma carreira maravilhosa lá, e veio integrar o nosso time, né? Legal. Eu lembro muito bem que, à época, né, quando nós falamos dessa possibilidade, ele se candidatou a vir trabalhar conosco, e eu falei, ótimo, que bom, eu fico bastante feliz. Fez a prova de admissão? O pior é que sim, né? Porque eu sempre tive a vontade de chamá-lo para fazer parte do time, mas sempre tive uma reserva muito grande de não convidar, porque é complicado você fazer uma movimentação de alguém que tem uma carreira promissora num banco como o Itaú, fala, poxa, larga disso e vem aqui trabalhar com o papai. Não é muito mas o Johnny tem uma pegada mais de tecnologia também, né? Um negócio super importante que precisa ser... Não tem mais turnaround sem transformação digital, não existe mais. Esse é o ponto. E aí ele falou, pai, eu gostaria de trabalhar assim com você, só que a cadeira de filho não me interessa. Essa cadeira eu não gostaria de ocupar. Eu falei, ótimo, já que é para começar desse jeito, legal. Se você está se candidatando, me coloca uma proposta de trabalho, me coloca o que você quer fazer e põe o preço. Eu vou avaliar e ver se você serve ou não, né? Mentira, né? Mentira. Qualquer coisa que ele escrevesse, qualquer preço que ele colocasse, eu ia falar, vem correndo. E essa foi, eu te diria que uma virada de chave, né? A JM Lima, ela foi, ao longo do tempo, um negócio do João Lima. Hoje ela é uma empresa de turnaround. E eu posso te dizer com toda certeza, sem nenhuma arrogância, sem nenhuma prepotência, né? Não é todo mundo que gosta do nosso estilo. Não é todo mundo que gosta do nosso trabalho. Mas todo mundo respeita. Isso eu te garanto. Todo mundo. Não dá para você ter unanimidade, né? Uma vez eu fui fazer uma palestra, aí um dos alunos, eu acho, falou, puta, mas esse palestrante tem um fundo que fala mal dele. Eu falei, tem um só? Que falei, bom! Então, puta palestrante, assim, Tem 1000 fundos no Brasil? Tem 1000 fundos no Brasil, só um é zero coisa. Pô, João, fantástico, hein? É muito importante que a gente tenha isso como regra. Você não é obrigado a respeitar, a gostar de ninguém.
mas minimamente respeitar as pessoas pelo que elas fazem e pela maneira com que elas se portam. E respeito sempre foi a tônica do nosso trabalho. Com os nossos consultores, nós temos um turnover aqui, olha, não é zero, porque zero é impossível, mas muito próximo de zero. Nós temos consultores com 11, com 10, com 9, com 8 anos. Né? Eu costumo João, dizer... aproveitando esse gancho aí, né? Assim, como que você lidera esses caras? Qual que é o teu estilo de liderança? Você já falou um pouco que você é uma pessoa muito conciliadora, né? Que ouve as pessoas, as opiniões e tudo mais. Mas tem um estilo claro de liderança? Você entra num projeto, já entra mandando nas pessoas, reestruturando, uma não, estrutura hierárquica rígida? não. Como que você conduz isso? Não acredito nesse formato e não tenho DNA para ser dessa maneira, né? O que nós entendemos é o seguinte: como que o meu consultor ele se porta, como que a minha equipe se porta, e eu falo isso de maneira muito tranquila, porque eu acompanho muito de perto todo mundo, né? Quando nós colocamos um consultor num projeto, eu transfiro a ele o direito de falar em meu nome. Para que ele tenha esse direito, ele tem que ter conquistado essa condição. Então, as pessoas que estão na ponta dos projetos, elas seguem, sim, não é uma ordem, tá? É um sentimento, é uma doutrina de gestão, que é uma doutrina baseada em quê? Em respeito, em colaboração, em participação. Né? Nós costumamos dizer o seguinte nas empresas, e eu trato isso de maneira muito séria, né? E falo isso na apresentação dos nossos trabalhos para o acionista: por favor, não nos veja como substitutos dos seus executivos. Não nos veja como alguém que vai vir para o lugar de algum executivo seu. Não é esse o nosso papel. Nós temos data de entrada e nós temos data de saída. A cadeira do seu executivo, ela não me interessa. Eu não quero esta cadeira. Eu quero estar do lado dessa cadeira enquanto nós estivermos na sua empresa. E, óbvio que a gente sabe, e isso é inevitável, a mudança, a implementação de novas regras, de novos processos, ela exclui os contrários, infelizmente. Então, tem pessoas que não se sentem bem com a mudança, tem pessoas que não concordam com determinadas mudanças, tem pessoas que não estão preparadas para a mudança. Normalmente... Aliás, eu acho que é o que a gente mais encontra é curva de resistência, né? Barreira de resistência. Os caras jogando contra, né, o processo de turnaround, né? Normalmente por um medo de ele estar aqui porque quer ficar no meu lugar. Normalmente a resistência, a raiz da resistência é essa: você não está aqui, você não é meu amigo, você não veio me ajudar, você veio cortar custo. Você quer o meu lugar, é isso. E outra coisa, você veio ganhando mais do que eu, porque eu sei que você ganha mais do que eu. Então, o que nós procuramos fazer e tentamos fazer sempre? Mostrar para as equipes que nós estamos tentando trazer uma nova forma de solução para aquilo que eles... E não me interessa o porquê. Eu não vou julgar o porquê a empresa chegou ou não chegou, quem errou, quem não errou. Porque é muito... Eu aprendi isso em auditoria, né? E tem um amigo que me diz o seguinte: o que é o auditor, né? O auditor é o contador que não deu certo em lugar nenhum. Então, aquele que não sabe fazer contabilidade vai auditar, porque auditar é muito mais fácil. Vai dar pitaca no que os outros fizeram. Olhar o lançamento que o cara fez e criticar, falar que está errado, é muito mais fácil do que interpretar na hora e contabilizar, né? A gente sabe que isso não é uma verdade absoluta, mas tem um fundamento. Avaliar uma situação de crise pós-crise ou dias depois da crise é muito mais fácil do que avaliar o que aconteceu naquele dia, naquele momento. Eu costumo dizer o seguinte, e aí eu tenho um pouco eu sou um pouco contrário a alguns colegas. Gente, essa história, todo mundo, né? Você fala em área financeira, todo mundo, quanto é a taxa? Qual foi a taxa? Por que é a taxa? E para que você cresça no conceito do empresário, ficar procurando no passado um dia que o cara fez aquela operação mais cara que a outra. Meu amigo... É um cenário... na hora. No dia, o cara estava pendurado no poste para cortar a luz daquele dia.
Aquele dia ele não procurou taxa, ele procurou a solução para tirar o cara do poste. Tem um amigo meu que falou, o dinheiro mais caro é aquele que você não tem. Então, sabe, Não é? agora, é muito simples você usar isso como exemplo para desmerecer o que a pessoa fez naquele momento. Então, isso é muito cuidadoso. Eu costumo dizer o seguinte, quando uma empresa chega aqui no nosso escritório, quando a empresa vem nos procurar, não é a hora de você ficar pondo o dedo na cara do empresário, desmerecer o empresário, depreciar tudo que ele fez, falar mal da equipe. Ele não precisa nada daquilo naquele momento. O que ele precisa naquele momento é o seguinte, olha, nós entendemos o seu problema, entendemos o seu negócio e temos a seguinte sugestão para reversão. Quanto tempo nós vamos gastar para saber o porquê fulano fez assim ou assado? Nenhum tempo, que não nos leva a nada. Sim. Ficar procurando culpados por coisas que já aconteceram e não vão reverter, não faz sentido. E a nossa equipe, é aí que eu te digo, a nossa equipe ela tem esse ensinamento de respeitar as pessoas. É interessante isso aí que você está falando, esse modo de agir, né, João? Porque as próprias pessoas da empresa rapidamente passam a não percebê-los como inimigos, mas como pessoas que vão andar de mão dadas com elas, né? Exatamente esse o ponto. Eu costumo dizer para todo mundo o seguinte, né? E toda hora a gente faz alguma analogia com a medicina, né? Quando você recebe uma pessoa infartando no hospital, naquele momento, não adianta o médico chegar para o cara e falar: se você está infartando, fique calmo. Eu já sei porque você está infartando. Você comeu gordura, você fumou muito, você bebeu demais e o cara está lá estribuchando. Naquele momento, cura o cara, salva a vida dele. Quando ele voltar para o retorno da consulta, você fala: olha, você está bem agora? Estou. Então, vamos colocar no papel o que você pode e o que você não pode. Para você continuar ficando bem, você vai ter que fazer uma caminhada todo dia, você vai dar uma seguradinha na tua cervejinha, mas não precisa se repor. O cara sabe que ele bebeu demais, comeu demais, não correu. Não precisa. Tripudiar o cara, não precisa fazer não, isso. Tripudiar, essa palavra, achou a palavra perfeita. Tripudiar do erro do cara não faz sentido. Né? Então, nós procuramos, tanto com a nossa equipe, e fazemos com que nossa equipe faça com os nossos clientes, tem esse tratamento ele é participativo, ele é de dar nas mãos para a solução. Porém, desde que você também não sinta resistência, aquela resistência proibitiva, aquela resistência que te impede de fazer. É isso que eu ia te perguntar. Tem você teve alguns, deve ter tido vários, né? Mas algum caso emblemático, assim, em que você teve muita resistência, enfrentou muita resistência, e aí como é que você solucionou? Deu o top-down, saiu do projeto? Olha, nós nunca tivemos nenhum enfrentamento que não tivesse tido solução de continuidade. Graças a Deus, ao longo de todos esses anos, eu nunca precisei desistir de um projeto por não ter uma aceitação de condução. Nunca precisei. Né? Nunca precisei e nunca fui tirado de nenhum projeto porque o dono falou: não, para fazer desse jeito eu não faço, vai embora que faço eu. Nunca tivemos isso. Agora, tivemos enfrentamentos, sim. Tivemos enfrentamentos em que você tem que bancar uma posição muito firme para você ter sucesso. Nós fizemos tem um case super bacana de contar, porque foi um piloto que nós assumimos, tinha pouquíssima relevância e virou um case de sucesso, e hoje, toda vez que a gente pode, a gente divulga. Nós fizemos nós fomos contratados para fazer uma avaliação de uma concessionária Honda. E uma concessionária Honda que foi muito grande, foi muito musculosa e estava num processo de degradação muito grande. Né? Eles fizeram investimentos imaginando o mercado, isso não aconteceu, as coisas foram perdendo a liquidez, enfim, a empresa ficou a uma pré-falência. Quando eu avaliei a empresa, eu falei: olha, nós só temos não tem duas alternativas. A recuperação judicial é muito bom quando ela é uma opção. Quando ela é uma falta de opção,
ela restringe o teu universo de possibilidades de sucesso. Mas, neste caso específico, era isso. Falou, olha, nós temos 2 caminhos. Nós vamos falir daqui a 30 dias, ou nós vamos pedir uma recuperação e falir daqui a 180. Considerando 30 para 180, tem 150 dias de sobrevida. Vamos tentar? Vamos tentar. Não, mas eu não consigo isso, eu não posso fazer uma recuperação. Se eu fizer uma recuperação, a Honda para meu fornecimento. Não para. Eu falei, não, eu já fui na Honda. Eu já negociei com a Honda. Eles vão nos apoiar. Tudo mentira. Eu não fui na Honda, eles nem me atenderam, eles não iam apoiar nunca. Eu falei com o japonês lá, o japonês falou, nem pensar em recuperação, não tenho nem o que conversar com você. Aí foi a primeira vez que eu banquei uma situação muito, muito séria, com uma mentirinha, e hoje essa empresa ela é referência no mercado de motos, é a empresa com maior market share do interior de São Paulo. A Honda realmente não nos apoiou, não deu nada em favor da recuperação, apoiamos o plano de recuperação considerando o voto abusivo da Honda, porém, essa concessionária é a única concessionária do Brasil que tem o seu pedido de compra atendido integralmente, por força legal da recuperação. Ou seja, é um case de sucesso, concorda? Sim, claro. Então, você lutou com as armas que você tinha ali na hora, né? E assim, né? É só por uma questão de posicionamento e de compliance que a Honda não reconhece. Mas ela não reconhece, mas ela surfa no resultado da concessionária e está muito bem, obrigado. Então, esse foi um caso emblemático que a gente meio que bancou a decisão com vamos dizer, com um argumento aí não tão técnico, né, e muito mais psicológico. Sim. Funcionou super bem. O maior, eu costumo falar, né, sempre que o maior desafio é lidar com pessoas, né? A técnica ela é muito, ela chega a ser, sei lá, 20% do trabalho, 15% do trabalho. Depois que você convence, são pessoas. Depois que você convence, o argumento técnico para o empresário tem 0 de valor. Se você convencer o empresário de que a sua condução ela é a mais correta e ela é a melhor para aquele momento, e se ele comprar isso como uma verdade absoluta, o equipamento técnico, o envolvimento técnico, o argumento técnico que você vai usar é só seu. Ele nunca vai te contrariar. Ele vai concordar sempre. Eu estou lembrando de um palestrante, uma vez que eu tive uma palestra, e ele falou, você está meia-noite na Avenida Sapopemba lá, quebra o teu pneu, fura o seu pneu, passa um tiozinho lá com uma Kombi toda estrupiada e se dispõe a trocar o seu pneu e você, por um motivo, não sabe trocar ou não tem um step. Você vai perguntar para ele se ele se formou em engenharia mecânica? À meia-noite, no meio de um lugar que você não conhece? Não. Você vai pedir ajuda, você vai ter ajuda, você vai sair dali, como você falou, né, no caso da UTI, você vai sair dali, depois você vai procurar entender por que seu step não está lá guardado, ou onde essa pessoa se formou, enfim, né? Esse é o ponto. E entender o seguinte, né? Você veja assim, isso é um exemplo claro de que a solução do problema nunca vai estar dentro do problema. Ela está do lado de fora. Enquanto todo mundo mergulha no problema buscando a solução, quem tiver competência para enxergar a oportunidade fora do problema vai resolver aquele problema. Então, esse eu acho que é um dos paradigmas a ser quebrados, ou seja, buscar oportunidades, buscar alternativas, buscar formas num lugar que os outros não estão olhando. Às vezes nós recebemos de um consultor, poxa vida, olha, a empresa não tem conciliação, ela não fecha nada, o balanço está errado, o cara não controla nada, isso aqui é uma bagunça. Eu falei, ótimo. E o produto? Não, eu falei, ótimo. Esse é o paciente que a gente quer. Exato. Nós temos ferramenta para todos esses problemas. O que você está relatando para nós como problema, me desculpa, para mim é oportunidade. É oportunidade e outra. Às vezes o cara tem um baita produto, é um puta de um gênio que vende com margem, ele só não controla. Mas ele tem uma empresa boa, né? E quem não controla não gerencia, não tem jeito. Exato. Quem não mede não gerencia. É o que eu costumo dizer para todo mundo. Além disso, outra coisa que eu
eu tenho orgulho de dizer, né? Eu não deixo a minha equipe desamparada. Isso é muito importante. Meu consultor, Já vi muito sócio de consultoria fritando o consultor para manter projeto. Muito meu demais. consultor, Uma meu coisa consultor não horrorosa, erra. horrorosa. Meu consultor não erra nunca. Nós erramos, né, como O time. dia que ele erra, Sempre, eu vou né? estar do lado dele lá e o errado sou eu. Exatamente. Eu já tive, é lógico que já tive, casos em que clientes se colocam na. Eu não quero mais esse consultor aqui. Eu falei, perfeitamente. É por isso que você contratou uma empresa de consultoria e não um executivo. Nós temos material humano, nós temos recursos necessários para fazer a movimentação. Mas eu exijo que você mande ele embora. Eu falei, não, isso não é uma condição. Claro. E a empresa mando eu, na sua manda você, na minha mando eu. Nós nunca na nossa história de JM Lima fizemos qualquer tipo de demissão de consultor porque o empresário pediu que tirasse o consultor do projeto. Não existe essa possibilidade. Então, é assim, eu tenho muito pouco envolvimento quando as coisas estão muito boas. Quando as coisas estão muito boas, deixa o consultor lá. É importante que ele fique com esse crédito no dia a dia. Quando a coisa fica um pouco fora do que seria o melhor resultado, ou quando ele tem alguma dificuldade, essa é a hora da gente aparecer. Essa é a hora de se sentir amparado. Isso hoje, Estevão, a gente evoluiu muito. Nós saímos só do pessoal para falar de sistemas, para falar de informação, para falar de digitalização. Hoje, nós temos um compromisso muito sério com a informação, né? Porque nossa informação ela tá online para todos os nossos clientes e os nossos parceiros acompanharem no dia a dia. A gente tem acompanhado aí, vocês lançaram um Super BI com integração com sistemas do cliente, né? Super legal. Fantástico, é fantástico. A única coisa, e que aí os entendedores entenderão, né? Não existe a possibilidade de nos suceder em projeto de dizer que algo era assim e não era assado. Porque tudo que nós fazemos, todo mundo sabe todo dia. Entendeu? Uhum. Fica o recado aí. Os entendedores entenderão. Entendeu? Os Fica o recado aí. entenderão. Fica o recado. Fica a dica. Né? Fica a dica. Ô, João, muito bom. Só para te perguntar mais uma pergunta aqui, se me permite aqui. Claro. A gente tem bastante gente que vê os vídeos aqui, é o pessoal que estava lá, está com seus 28, 27, 28 anos, na posição gerencial e começando a carreira como reestruturador, né? Qual que é o seu maior não, mas uma dica que você pode dar para eles sobre como tratar pessoas, tanto clientes executivos, né, dos clientes, quanto time, né, pessoas. Que você deixa de dica aí? É bem simples, né? É bem simples, né? Já dizia Chico Xavier, né? Se preocupe com aquela pessoa que maltrata os menos favorecidos, né? Então, não entenda que ser gestor ou ser consultor te dá direito de tripudiar, de desrespeitar, de tratar mal pessoas. Sejam pessoas que fazem parte do seu time, sejam pessoas que, por algum motivo, estão num outro time, sejam pessoas que você está trabalhando junto. Eu acho que a base de tudo é respeito. Respeito por pessoas, né? Esse é o nosso pilar na JM Lima. Pessoas. Nada acontece aqui sem pessoas, né? Você pode criar o melhor BI do mundo, o melhor SAP do mundo, o melhor sistema do mundo. Se você não tiver pessoas, nada disso funciona. Então, os mais jovens, principalmente, e eu faz tempo, mas eu também já fui mais jovem, a gente tem uma pretensão de achar que já sabe tudo, já entende de tudo e tem solução para tudo. Infelizmente, isso não é uma verdade. Como chama aquela curva que você acha que você sabe tudo, você começa numa exponencial, depois você cai e acha que você não sabe nada, e ao longo do tempo você começa a entender de alguma coisa, né? Quer dizer, eu acho que a hora que você se conscientiza que você não sabe nada, você começou a aprender, na verdade? Exato. Porque é tempo, né? A equação é tempo, né? Então, você pode saber tudo, sabe tudo para aquele tempo que você viveu, né?
Então, você sabe tudo até hoje. Amanhã tem outra coisa para você aprender. Cara, está mudando muito rápido, né? O Muito. mundo está mudando muito rápido. A dinâmica é muito grande, a evolução é muito grande, a pessoalidade ela está desaparecendo. Isso me preocupa muito. Isso me preocupa muito. A pessoalidade, o gesto de carinho com um cliente, o gesto de compromisso com o cliente, atender um telefone fora do horário, sabendo que o cara vai ligar para desabafar, sabe? Isso está desaparecendo. As pessoas estão muito formais, muito e-mail, muito WhatsApp, muito regra para isso, regra para aquilo. Tem hora que não tem regra. Tem hora que o cara vai te ligar para falar nada. Seja ouvinte, né? Seja ombro amigo de vez em quando, mas seja também mão firme quando as coisas precisarem. Nós não podemos misturar rigidez com truculência, né? Você pode sim ser rígido nos seus conceitos, você pode ser rígido na sua forma de conduzir pessoas, mas você não precisa ser truculento, né? Você, às vezes, é rígido dando um abraço numa pessoa, né? Às vezes, você aparta uma briga abraçando alguém que está brigando. Isso pode ter muito mais força do que você entrar na briga querendo bater em um ou em outro. Então, eu diria para isso, deixem de lado a truculência e busquem a gentileza para tratar das pessoas. Com certeza, os resultados serão melhores. Pô, João, fantástico, viu? Muito, muito bom. Muito feliz. Obrigado mais uma vez pela essa oportunidade aí que você está dando para a gente. E nos vemos em breve aí nos nossos cursos e nas nossas lives. Para nós vai ser sempre um prazer participar. Conte conosco para qualquer coisa. Valeu, obrigado, viu? Um abração. Valeu. Boa noite. Boa Tchau, noite. tchau.